Esta é uma história ficcional que mistura ciência conhecida e imaginação sobre por que eles partiram. Olhe por um momento para o seu reflexo, como se o vidro guardasse mais do que um rosto. Guarde essa imagem. Feche os olhos e viaje comigo, 74 mil anos para trás, até uma noite em que o céu, de repente, ficou diferente. Respire fundo. Sinta o peso do corpo contra o lugar onde você está sentado ou deitado. Imagine um vento frio carregando partículas de cinza leve como pó sobre campos e colinas. Imagine pequenos grupos de pessoas reunidas em cantos do mundo, com peles enroladas, pequenas chamas tremendo, mãos hábeis que transformam pedra em lâmina, conchas em adorno e madeira em abrigo. Havia rotina: cuidar da criança, afiar a ponta, buscar água, observar as estrelas como quem aprende mapas silenciosos. Antes que a noite se tornasse cinza, o mundo tinha um ritmo conhecido. Bandos se moviam em trilhas antigas, sabiam onde os cervos passavam e onde as estações deixam frutos. Havia as vozes dos anciãos, histórias em volta do fogo, canções que prendiam a memória ao corpo. Pequenos objetos guardavam afeto, uma conta perfurada no osso de um animal, uma concha brilhante presa ao pescoço, marcas discretas nas tábuas onde as histórias eram riscadas. Não era uma vida de abundância, mas era uma vida com continuidade. Cada gesto feito para o próximo dia, cada ferramenta que atravessava gerações. Se você está ouvindo esse sussurro tarde da noite, escreva nos comentários de onde me acompanha. É bonito saber as luzes que nos escutam. Antes de seguir, uma palavra curta e direta. Parte do que vou contar se apoia em descobertas reais. A erupção do Toba há cerca de 74 mil anos, e a hipótese de que, depois dela, a população humana passou por um gargalo numérico, que reduziu seu número para algumas poucas dezenas ou milhares em diferentes regiões. Outras partes que vêm agora são criação, imagens que costuram ciência à possibilidade. Tome tudo aqui como uma história pensada para embalar o sono, não como um registro histórico absoluto. Quando a nuvem de cinza chegou, ela não fez barulho ao princípio. Foi como se o céu tivesse se vestido de lã escura. O sol perdeu a sua cor, as sombras ficaram pálidas e distorcidas. A chuva que caiu nos dias seguintes teve o gosto da terra. A cinza fina entrou por frestas, cobriu peles e cabelos, calou pássaros. Ao redor das fogueiras, as chamas pequenas cheiravam a madeira molhada. As chamas se encolhiam como se tivessem medo do céu. As crianças apertavam-se junto aos corpos quentes dos adultos. Os olhos dos mais velhos procuravam, de um modo que ninguém havia visto antes, por sinais no horizonte. Um clarão que fosse, uma linha que fosse prometendo o fim daquele inverno de cinza. Tinha naquele tempo olhos que observavam de mais longe. Imagine uma espécie de visitante, não mais um deus entregue a um templo, mas seres de pele ou armadura que apareciam como reflexos de prata, como colares de estrelas, com máquinas que cantavam um som baixo e constante. No mundo que agora você explora com a mente, essas figuras são chamadas por alguns de Anunnaki, uma palavra antiga que aqui significa visitantes, cuja presença deixou marcas e perguntas. Insisto, trata-se de imaginação. Pense neles como pessoas de outro mundo possível, curiosas e práticas, com motivos complexos, capazes de construir estruturas e recuar em silêncio. Eles não chegaram de repente como tempestade, chegaram aos poucos, fixaram acampamentos discretos em vales bem escolhidos. Eram observadores às vezes mestres quando ensinavam um modo de juntar fios, um modo de cortar pedra com mais precisão, um modo de contemplar o mapa das estações. Podiam ser mineradores, interessados em metais escondidos nas pedras. Podiam ser cientistas curiosos, fazendo experimentos. Podiam ser guardiões que mediam entre recursos e necessidade. Dentro do imaginário que usamos para contar esta história, havia entre eles diferentes opiniões sobre como lidar com os humanos. Alguns desejavam ajudar, outros temiam criar dependência. Alguns acreditavam que um dia os humanos deveriam caminhar por si mesmos. A erupção do Toba alterou o plano de todos. Não atribua a presença deles à erupção. Pense apenas que a erupção mexeu com tudo o que estava sobre a mesa. Em questão de semanas e meses, o mundo encolheu.
o frio durou longos anos. Plantas minguaram, as migrações se interromperam. Cientistas de hoje usam a palavra gargalo para falar desse intervalo em que a população humana diminuiu muito. É como se uma ampulheta tivesse uma pausa quase total e a areia começasse a cair de novo apenas depois. Nesse tempo, as diferenças entre grupos diminuíram. O que restou foi a insistência pela continuidade e a fragilidade de cada gesto. Nos acampamentos humanos, a criatividade tornou-se uma turbina de sobrevivência. Ferramentas novas surgiram. As histórias mudaram de tom, de canções cheias de celebração para relatos que tentavam entender o acidente do mundo. A revolução cognitiva, esse modo em que a linguagem, o pensamento simbólico e a capacidade de planejar passaram a se expressar com mais força, começou a mostrar seus contornos no modo como os humanos costuravam peles, guardavam sementes, arrumavam refúgios mais seguros. A tecnologia que perdura nesses tempos foi por vezes simples: um fio entre lareiras, uma pedra polida como lâmina, uma conta perfurada para lembrar alguém. A cultura, então, passou a carregar mais do que utilidade, passou a ser armazenadora de experiências. Ao mesmo tempo, nas estações dos visitantes, havia outro tipo de vínculo: registros, máquinas, pequenos depósitos com materiais que esses visitantes estudavam. Eles tinham bases onde guardavam instrumentos prateados, onde uma luz azul filtrava-se por portas que abriam e fechavam silenciosamente. Quando a nuvem cinzenta se espalhou, os registros começaram a mostrar leituras que os preocupavam. A atmosfera mudando, circuitos de energia enfraquecendo, combustível que precisaria de anos para recarregar. Em um corredor largo, uma das figuras, um emissário de voz arrastada e olhos que observavam as camadas de cinza como se lessem mapas, disse algo que alguns dos seus companheiros acharam duro. Talvez fosse hora de retirar-se. Outra voz, mais jovem, falou de responsabilidade e de experimentar intervenções que poderiam salvar esse povo frágil. O debate nasceu como quem acende uma fogueira em meio ao gelo: necessário, perigoso, exigente. Enquanto isso, na linha mais baixa do mundo, um jovem guardião chamado Aro, nome que você pode imaginar apenas como um som, cuidava de um grupo de 5 pessoas depois que o líder foi levado pela febre. Aro tinha mãos fortes, olhos que sabiam ler pegadas e um colar feito de uma única concha brilhante que alguém lhe dera. Ele observava as manhãs cinzentas com a sensação de que um rumor, um pedido, algo do outro lado do céu o chamava. Uma noite, enquanto as crianças dormiam encolhidas, Aro viu uma luz que não era de fogueira, uma luminância prateada que pairou por sobre a encosta. Aproximou-se cautelosamente, escondendo-se atrás de rochas, e espiou um grupo de figuras que pareciam curvar as mãos sobre um objeto que brilhava suave. Entre elas, uma figura menor, não tão alta quanto as demais, caminhou em sua direção sem pressa, como se trouxesse uma oferta de paz. Vocês foram instruídos a não se misturar, disse a figura com um inglês antigo do nosso imaginário, ou melhor, com uma voz que você sente mais do que entende. Mas não é possível ver o sofrimento sem considerá-lo. Aro não sabia o que responder. Nenhuma palavra se alinhará perfeitamente nesse encontro, porque linguagem é mais do que som, é gesto, é olhar, é a conta que alguém mostra ao outro. Aro, hesitante, estendeu a mão e mostrou a concha no pescoço. A emissária tocou a concha com delicadeza estranha, como quem reconhece uma frequência. Isto é lembrança, murmurou Aro, num sussurro que era mais para si do que para ela. É para quando ficarmos sem memórias. A emissária sorriu, e aquele sorriso era uma dobra de luz sobre a cinza. Tocou a concha, e ao toque, houve uma série de reflexos prateados que pareciam guardar um mapa minúsculo. Um símbolo, uma sequência de pontos que alguém, talvez, poderia ler como música. Em outra estação, distante centenas de quilômetros, um conselho entre 2 Anunnakis maiores acontecia. Eles viam nas telas imagens de paisagens cobertas por pó. Calculavam tempo de recuperação atmosférica, avaliavam riscos de contaminação, não no sentido médico que você pensa, mas no sentido de alteração de traços que poderiam comprometer a evolução que havia sido questionada.
Havia entre eles um certo temor. Se intervisessem demais, estariam moldando os que observavam, criando dependência. E, por outro lado, havia o medo de partir enquanto um povo ainda precisava de ajuda. Na dúvida, decidiram escalonar a retirada. Seria discreta, por fases. Isso, imagine, é uma hipótese narrativa. Talvez optassem por recuar não por frieza, mas por complexidade. Alguns dentre eles queriam ficar. Outros, como sempre, queriam partir. Entre os humanos, as memórias do tempo dos visitantes ficavam guardadas de modo parecido com as cinzas, finas, penetrantes, fáceis de confundir. Uma conta deixada sobre uma pedra, um trecho de metal polido enterrado em um monte, motivos repetidos em pinturas de cavernas que lembravam figuras com longos braços e olhos como luas, tudo isso para as gerações que se seguiram transformou-se em mito. A velha que costurava peles passou a cantar histórias onde os que vieram ensinavam a cortar pedra e depois se foram como nuvens que se dissolvem. As mães relutavam em falar dos visitantes como deuses, preferiam dizer que eram professores que um dia fecharam uma porta. Assim a história se transformou, de relato direto à canção de ninar, de aviso a conforto. A concha no pescoço de Aro tornar-se-ia com o tempo um relicário cuja origem se tornaria incerta. Você pode imaginar agora os dois mundos em paralelo. De um lado, máquinas prateadas recolhendo equipamentos que ainda serviam. Do outro, mãos humanas aprendendo a transformar um problema em invenção. Em uma cena, um ancião humano, assobiando baixinho, ensina um rapaz a trocar a forma de como as peles são costuradas para que não se rasguem sob chuva ácida. Em outra, uma figura visitante registra em tubos as batidas do coração de uma criança e guarda os números numa sequência que talvez só os seus pares compreendam. Não há maldade explícita nem benevolência completa. Existem ações que, no limite, são escolhas com custo. O debate entre os visitantes foi se intensificando. Se formos vistos como salvadores, eles nunca aprenderão a acender fogo por si mesmos, disse um dos mais velhos. Se partirmos, arriscamos deixá-los à própria sorte quando ainda precisam de tempo, respondeu outro. Aquela disputa, muitas vezes, era menos sobre razão e mais sobre medo. O medo de criar um desfecho que alteraria irreversivelmente aquilo que era belo na humanidade, a capacidade de inventar, de transformar o medo em ferramenta. Talvez, pensaram, uma retirada fosse, paradoxalmente, a forma mais honesta de ajudar. Enquanto isso, Aro e sua pequena tribo aprenderam a criar novas formas de guardar calor. Em um momento que você pode sentir com a imaginação, uma das crianças com os dedos delicados começou a trançar fibras de uma planta resistente e inventou um nó que nenhum dos mais velhos havia visto. A ideia espalhou-se como chama. 2 pares de mãos ensinaram 3, 3 ensinaram 5. Era uma teia de pequenos avanços, uns 100 toques que, somados, formariam algo maior. A revolução cognitiva não era um relâmpago, mas uma série de pequenos relâmpagos. A retirada, progressiva, teve gestos simbólicos. Em muitos locais, antes de fechar uma porta, os visitantes deixavam um sinal, uma pequena peça polida, uma conta metálica, um símbolo cadenciado. Às vezes deixavam escutas de sons que ninguém mais poderia reproduzir. Em outras, deixavam instruções incompletas, uma sequência de furos em uma pedra, um padrão que sugeria um método. Essas peças, mais tarde, viraram mitos, oferendas, amuletos. Para uns eram presentes, para outros, lembranças de abandono. Aro, num encontro noturno, encontrou sobre uma rocha um anel de metal fino com 3 perfurações. Não sabia como usá-lo. Levou-o consigo e, em silêncio, segurou-o junto ao peito até entender que aquele anel podia ser um fecho diferente para a pele que aquece os corpos. As noites em que a retirada se tornou visível foram carregadas de som e suspensão. No horizonte, luzes prateadas desceram como pássaros metálicos. O som de motores era longínquo, uma cantilena que se dissolvia no vento. Pessoas olharam para o céu e sentiram, pela primeira vez, uma ausência. Havia uma tristeza que não precisava de palavra. Era o peso de um vínculo que acabava. Mas junto à tristeza, houve também uma sensação estranha de alívio, como quem rompe um elo que parecia por vezes confinar mais do que libertar. Essa ambivalência viria a ser a matéria-prima de lendas futuras. Em uma cena que ainda ecoará, a emissária, aquela que tocou a concha de Aro, aproximou-se do acampamento humano
num gesto que parecia de despedida. Trouxe algo pequeno, um presente que não era tecnologia, mas um modo de ordenar coisas. Uma pequena ferramenta que permitia furar com mais precisão. Aro pegou-a, sentiu o metal e por um minuto houve entendimento mudo entre eles, algo que as palavras pequenas não alcançariam. Então, como se obedecessem a um sinal silencioso, as figuras começaram a se recolher. À medida que se moviam, um som baixo como de um sino distante ecoou. E no último instante, a emissária hesitou, como se desejasse olhar novamente para as chamas humanas e reconhecer o que deixaria para trás. O mundo ficou então com as marcas da partida e com perguntas que ardiriam em muitos corações. Algumas pessoas nos anos seguintes seguiram procurando no céu respostas. Outras guardaram embaixo da pele a decisão de virar-se para um mundo ao redor e aprender a fazer sem ajuda. A conta de Aro passou a ser um talismã. Suas crianças cresceram inventando maneiras de usar o pequeno anel metálico. O nó trançado virou um modo comum de proteger a roupa. A música cantada à noite incorporou o rumor prateado como se fosse o canto de um pássaro, que agora só existia em memória. Enquanto caminhamos nessa narrativa, é útil trazer de volta, com simplicidade, o que os cientistas nos deixam como quadro. A erupção do Monte Toba ocorreu há cerca de 74.000 anos e teve efeitos climáticos que se prolongaram, reduzindo a temperatura e cobrindo vastas regiões com cinza. Há hipóteses de que, nesse intervalo, a população humana tenha sofrido uma redução drástica, o chamado gargalo, que afetou a diversidade genética e forçou mudanças comportamentais que favoreceram a cooperação e a inovação cultural. A história que estamos contando junta essa base científica a uma hipótese imaginada sobre visitantes que, ao assistirem à catástrofe, avaliaram custos e benefícios de continuar sua presença. Em nenhum momento, isto se apresenta como prova de que tais visitantes existiram. É um exercício de ficção que usa elementos reais para compor imagens. No entanto, mesmo nessa separação entre o que sabemos e o que sonhamos, a narrativa tem seu poder. Mostra como perdas podem ser motor de invenção e como um adeus pode ser também o começo de algo que ninguém poderia ter previsto. Não é que os visitantes ensinaram tudo, é que, ao deixarem um ambiente grave e um punhado de objetos, deixaram também uma pergunta que acenderia a capacidade humana de responder. As vozes que cantavam ao redor das fogueiras depois tornaram-se origens de rituais. Alguns grupos passaram a tratar aquele momento como um rito inaugural, a noite em que os céus se tornaram silenciosos e as mãos humanas precisaram aprender a segurar a lâmina do tempo. Outros transformaram a lembrança da presença prateada em figuras míticas, eles que vieram com luz, os que guardaram as músicas. Em pinturas, os corpos alongavam-se, transformando braços em antenas. Em amuletos, conchas e contas eram dispostas em padrões que repetiam a sequência do anel encontrado por Aro. E quando gerações mais tarde alguém falava sobre ancestrais que atravessaram gélidas marchas, os pequenos objetos serviam para ancorar palavras. Mas havia também, na retirada, uma consequência menos visível: a liberdade. Um pensador visitante registrou em um diário de prata que, ao ficar pouco a pouco, os humanos desenvolviam soluções originais que escapavam ao padrão que os visitantes conheciam. A evolução cultural acelerava onde a intervenção diminuía. Em outras palavras, sem uma mão que tirasse pedras do caminho, as pessoas aprendiam a construir pontes. Sem uma voz que ditasse comportas, as palavras humanas tornaram-se mapas para o futuro. Era uma hipótese que alguns visitantes defendiam em segredo. Talvez, para que algo realmente novo florescesse, era preciso que a presença se tornasse apenas lembrança. A tensão, porém, permaneceu. Na penúltima noite antes da retirada total, Aro se sentou ao lado da pequena ferramenta que a emissária entregara. Olhou para as estrelas, agora tênues atrás da cortina cinzenta, e pensou nas crianças adormecidas. Precisava decidir se guardaria a ferramenta como um tesouro incompreendido ou se a abriria, mostrando aos outros como ela funcionava. Havia risco. O saber poderia ser usado mal ou bem. Poderia criar dependência ou libertação. Era um dilema que o tempo trataria de resolver com sua própria forma de pressão. Enquanto Aro considerava,
Em uma câmara de comando distante, os visitantes fizeram seus últimos cálculos. Registraram a taxa de recuperação atmosférica esperada, calcularam as rotas de retorno e programaram janelas para recolher o que restava. Uma última mensagem, enviada com atraso e som parecido com vento metálico, passou pelos alto-falantes e chegou até as máquinas que guardavam as oficinas. Fase de retirada iniciada. Minimizar contato direto. Preservar registros. Havia quem discordasse do tom seco daquela ordem. Havia quem, em silêncio, pegasse pequenos objetos e os colocasse dentro de caixas. Havia quem falasse para si mesmo, numa voz baixa, que vontade de ficar não se resolve com placas de aço. E então, na noite em que as luzes começaram a se apagar, um vulto distinto aproximou-se do acampamento de Aro. Não era a emissária. Era alguém com um manto que refletia pouco, alguém que parecia jovem entre os visitantes. Trouxe consigo um tubo de vidro com uma pequena plantinha dentro, uma semente guardada com cuidado por vezes esquecido. Ofereceu-a a Aro como quem entrega um segredo. Aro segurou o tubo, sentiu o peso da responsabilidade. A planta dentro do vidro era pequena, uma folha fina arqueando-se, esperança em miniatura. Leve isso com você, disse o jovem visitante. Não para plantar agora, para lembrar que se pode guardar vida e esperar o tempo certo. Aro assentiu. Era um gesto simples, e nele havia um mundo. O conhecimento de que algumas coisas não deveriam ser usadas de imediato, mas preservadas até que o solo voltasse a aceitar raízes. O visitante sorriu, e, sem mais, virou-se para o horizonte. As luzes prateadas enfileiraram-se, uma após outra, como se a própria noite costurasse um bordado de pontos brilhantes que se apagavam. E é aqui, agora, que a história se abre ao silêncio por um instante longo. O som metálico das máquinas diminuiu até virar brisa. No acampamento, as chamas pequenas crepitaram mais alto, como se buscassem preencher o vazio. Crianças acordaram, choraram e foram novamente acalentadas. Aro segurou a planta de vidro, a concha no pescoço, o anel metálico e a ferramenta estranha. Tinha em suas mãos o passado e fragmentos de um futuro possível. Do lado de lá, os visitantes seguiam sua rota. Nos seus instrumentos, relés e registros marcam apenas números. Nos corpos humanos, algo mais instável se passava. Medo, sim, e um impulso maior, uma vontade de ser. A ideia que brotava não era de dependência, mas de criação, transformar a perda em engenho. A história, por ora, deixa-nos com essa imagem. Uma linha de luzes que se apaga no horizonte. E logo depois, o primeiro nó que alguém aprendeu a fazer para proteger a pele do frio. Ainda restam perguntas pendentes. Quais relatos humanos conseguirão atravessar o tempo, até ser lembrados como canções? Que parte das ferramentas deixadas se tornará um truque útil e que parte desaparecerá para sempre? Entre os visitantes, houve aqueles que choraram a sua própria saída. Entre os humanos, aqueles que prometeram não olhar mais para o céu à procura de socorro. Em ambos os lados, decisões foram tomadas que moldariam os milênios seguintes. E enquanto a noite segue, os sons diminuem. O vento, o crepitar, os suspiros, permanecem as imagens, a cinza como lençol, a chama pequena, o anel de metal, a concha, a planta em tubo de vidro. Respire fundo. Sinta o modo como essas imagens repousam no seu peito. Ainda há história por vir. Decisões não foram totalmente fechadas, relatos não foram completamente contados, e nas estações mais distantes, ecos desses eventos reverberam. Por agora, fique com a cena dessa noite final. Um vulto que se afasta, mãos que se entrelaçam em torno de um pequeno fogo, e um mundo que, pela primeira vez, precisa procurar no próprio peito a confiança para continuar. Do lado de lá, as luzes prateadas sumiram, como se alguém tivesse fechado uma cortina invisível. O horizonte ficou limpo, vazio de reflexos mecânicos. O céu, por mais tempo, voltou a ser apenas céu, um objeto quieto, por vezes hostil, que os homens e mulheres aprenderiam a decifrar sem auxílio. Nos dias que se seguiram,
A cinza continuou a cair, e os acampamentos respiravam baixo, numa economia de vozes e de passos. Havia ainda um rumor que subia das lareiras, o som das dúvidas, o som dos planos que nasciam por necessidade e não por capricho. Aro passou as semanas seguintes como quem lava uma lâmina de futuro. Cada manhã trazia um problema prático a resolver. Como proteger um bebê da chuva fina que queimava a pele? Como conservar carne por mais horas? Como manter sementes secas para que, no primeiro degelo, elas tivessem chance de germinar? A planta no tubo que o jovem visitante lhe dera ficou trancada numa caixa sobre a pedra mais plana do abrigo. Era um segredo que pesava como esperança. À noite, quando o fogo lançava os últimos prismas de luz sobre o chão, Aro mostrava a concha às crianças e contava com voz baixa que aquilo era a lembrança de um tempo em que havia vozes no céu. Não disse quem eram aqueles que partiram. Falou que haviam sido visitantes, que deixaram coisas estranhas e que cada coisa estranha poderia ensinar algo novo, se manuseada com cuidado. Mira, que havia aprendido a trançar fibras, começou a experimentar com o anel metálico. Primeiro tentou usá-lo como enfeite. Depois percebeu que, dobrado de certo modo, ele servia para prender a pele sem precisar de amarradores grossos. O fecho assim inventado tornou o trabalho de costura menos exaustivo. Sela, a mais velha do grupo, guardava os padrões das músicas antigas na memória e sem querer trocava uma história por uma instrução de sobrevivência. Um verso que ensinava a cobrir a boca para filtrar a chuva tóxica. Outro que repetia um nó que agora se chamava nó de Mira. Em torno da pequena fogueira, uma rede de saberes começou a se costurar. Quem aprendia a furar com a nova ferramenta, ensinava quem ensinou a curtir a pele. Depois passavam, em murmúrios, o segredo de colar sementes numa bolsa de couro, para que não se molhassem. A cada nova solução, vinha uma música curta, uma palavra que funcionava como selo, para não perder aquele conhecimento entre os dias maus. De vilarejo em vilarejo, a notícia dos objetos deixados pelos visitantes corria como semente levada pelo vento. Alguns grupos guardavam os presentes como oferendas, como ligação sagrada com o que houvera sido e não voltaria. Outros desmontavam peças para entender como funcionavam. Em lugares onde o material metálico era raro, um pequeno pedaço de polímero ou um fio prateado tornou-se tesouro que podia ser trocado por peles ou por companhia. Em regiões mais distantes, os relatos que chegavam eram contidos por aqueles que não gostavam de falar do que feria a corrente de memória. Eles vieram, ensinaram o corte e partiram. Não sabemos mais. A ambivalência era o tecido da época, gratidão e abandono costurados juntos. Enquanto isso, entre os que partiram, a vida continuava em outra escala. Nem todos os que deixaram o vale seguiram indiferentes. Havia quem, nos corredores altos das estações, guardasse um objeto humano, uma peça de osso trabalhado, uma concha com marcas, como se aquilo fosse a única prova de que o contato os havia mudado. Em debates longos e noturnos, alguns visitantes argumentavam que a retirada já fora demasiada e que poderiam ter criado programas assistidos, pequenas passagens que mitigassem o choque. Outros defendiam que a interferência prolongada traria mais mal do que bem. O cuidado, explicavam, pode também ser prisão. A escolha de reduzir o contato foi para eles dolorosa. Alguns choraram em silêncio, outros rasgaram-se em cartas que jamais enviaram. Afinal, a ideia de cuidar sem anular era uma matemática difícil de resolver. No entanto, do lado humano, as consequências práticas foram mais imediatas do que se imaginava. A necessidade fez com que redes de cooperação se expandissem. Até então, grupos que viviam mais isolados começaram a trocar mais do que histórias. Trocaram técnicas de caça, modos de curtir peles que resistiam à chuva ácida, formas de armazenar calor e alimentos. O garrote do inverno estimulou paradoxalmente a abertura das rotas, não em grandes caravanas, mas em pequenas teias de troca que cruzavam vales. Mulheres que sabiam curtir melhor as peles caminhavam noites inteiras para ensinar a outras. Caçadores levavam cortes de pele trocados por sementes que alguém trouxera de uma região menos afetada. O fio que ligava a invenção ao outro foi tecido com passos cansados e canções novas. Jamã, um caçador de outra tribo, encontrou uma placa metálica enterrada junto a um rochedo. Com o tempo, descobriu que ao bater nela de uma maneira rítmica, produzia um som que atraía aves pequenas, tanto que a técnica passou de curiosidade à prática.
Onde antes a caça era solitária, passaram a surgir grupos que se organizavam em turnos para coletar alimento de acordo com um padrão que lembrava uma dança. A cultura prática espalhou-se assim, por repetição, por imitação, por necessidade. Foi uma espécie de cuidado coletivo que, sem pretensão, produziu inovações. A revolução cognitiva, nesse rosto da história, não veio como uma invenção repentina, mas como uma soma de gestos, um fio que se enreda e aos poucos forma um tecido. A linguagem ficou mais complexa porque passou a ser ferramenta não só de evocação, mas de instrução. Em situações onde a vida dependia de que alguém repetisse um procedimento exato, a palavra precisou carregar passo a passo. Palavras que antes eram rituais tornaram-se receitas. Canções que embaraçavam as memórias transformaram-se em manuais de mão invisível. O que antes era brilho de passagem ganhou uso. A lembrança dos visitantes virou para alguns modelo de cuidado técnico, para outros um aviso a não se fixar num protetor eterno. Com o passar dos anos, as memórias se transformaram. Histórias que, no primeiro momento, haviam tentado descrever feitos técnicos, eles consertavam as máquinas assim, acabaram virando imagens simbólicas. Eles tinham mãos longas e ensinaram a costurar o mundo. Artesãos começaram a polir conchas e a furar pedras com o propósito de reproduzir os padrões deixados, não tanto por utilidade imediata, mas por respeito àquilo que representava a linha que separava antes e depois. Assim, histórias se tornaram ritos, e ritos, por sua vez, tornaram-se predisposições para o cuidado. Aconteceu que, no longo prazo, aquele abandono talvez tenha sido o disparador de uma coisa essencial, a confiança na própria criação. E havia, mais adiante, uma outra transformação que apenas o tempo e a genealogia mostrariam. A fisionomia das populações mudou, lenta, quase imperceptível ao dia a dia, mas inegavelmente marcada pela passagem do tempo. Os que sobreviveram aos rigores do inverno profundo deixaram menos filhas e filhos que os períodos amenos permitiriam. Esse estrangulamento demográfico, que os cientistas chamam de gargalo, é uma sombra sobre a genética humana. Mas nesta história, eu teço essa sombra como metáfora também. Veja o gargalo como um funil que concentra experiência e memórias em poucas mãos. O que sobra, então, são histórias e dentes que carregam o peso de quem contou primeiro. A concha, o anel, a planta no tubo, tudo aquilo virou vetor de transmissão emocional, não apenas técnica. O que foi reduzido em número se intensificou em qualidade de laço. Com o tempo, surgiram mais líderes como Aro, pessoas que não tinham títulos sagrados, mas que acumulavam saberes práticos e reputação. Esses mediadores trocavam entre grupos e, sem perceber, criavam a primeira forma de instituição cultural, um conjunto de normas para proteger sementes, para racionar carvão, para guardar as instruções mais urgentes. Em noites longas, quando o vento trazia de longe lembranças de fumaça e metal, esses mediadores reuniam as pessoas e contavam em voz baixa o que havia de verdade nos relatos. Eles vieram, eles deixaram coisas, e agora cabe a nós decidir. Essa frase simples começou a funcionar como um credo sem serem orações. Era um chamado à responsabilidade. Mas não foram só avanços. Em alguns lugares, a ausência dos visitantes deixou vazios sublimes, rituais interrompidos, signos que perdiam seu guardião, e com isso, cultura que se tornava inacessível. Alguns grupos experimentaram um retrocesso técnico porque dependeram demais de uma peça que não sabiam reproduzir. Em outras palavras, a retirada criou pockets de abandono tecnológico, que exigiram, por sua vez, criatividade local para serem superados. Essa simetria entre ganho e perda foi uma lição dura. Nada vem sem custo. As lendas que começaram a nascer após a partida trouxeram, porém, uma nobreza reconfortante. Em histórias entoadas às crianças, os visitantes foram transformados ora em provedores, ora em severos professores. Em uma canção que passou a ser repetida em um vale longo, cantava-se que os que vieram ensinar fecharam a porta no dia em que o céu chorou. Em outra ainda, falava-se de uma semente guardada num frasco de vidro que devia ser aberta apenas quando as estrelas voltassem a sorrir. Esses cantos funcionavam como mapas afetivos, etiquetas que ajudavam a manter memórias e também a modular a reação das gerações diante do desconhecido. Não olhar para o céu em busca de ajuda, mas olhar para a mão do vizinho. A cultura virou, assim, aparelho de coordenação para a sobrevivência.
Num inverno tardio, anos depois da retirada, um encontro resolveu selar de uma forma simbólica o avanço. Ao sopé de uma colina, grupos de 3 tribos diferentes reuniram-se em torno de uma fogueira maior do que o costume. Ali, Aro, agora com cabelos mais ralos e rugas que guardavam sorrisos, colocou a concha e o anel sobre uma pedra lisa. Sela cantou uma canção que ninguém mais sabia de cor por inteiro, mas que trazia nos refrões um compasso de ensinamento. Guarda a semente, ensina a mão, divide a carne, passa a canção. Aro abriu o pequeno tubo de vidro, não para plantar a semente, como foi lembrado pelo visitante, mas apenas para cheirar o ar que havia dentro. O gesto foi de reverência. Ele falou em voz que os outros ouviram como quem ouve um conselho de um ancião. Não precisamos de quem nos dirija. Precisamos de quem nos mostre o custo do cuidado. Eles nos deram perguntas. Agora inventemos respostas. Naquele momento, não houve celebração estridente. Houve reconhecimento sereno. Havia no ar o cheiro de peles secas e de raízes assadas. Crianças jogavam ao redor, testando nós e fechando pequenos fechos com o anel de mira. Uma mulher de outra tribo trouxe sementes de um grão que pouca gente conhecia, e alguém ensinou um jeito de cozinhar que tornava o alimento mais nutritivo. Aproximações pequenas, de gesto, de troca, mostravam que a vida poderia se reorganizar. A partida dos visitantes se tornara ali um impulso dinâmico, uma ferida que curava em direção a algo novo. Ao mesmo tempo, do outro lado da linha de estrelas, os visitantes relutavam em esquecer. Em estações longínquas, registros muito bem guardados contavam as horas. Medições de radiação, de recuperação atmosférica, estimativas de retorno. Havia entre eles novos ritos de luto. Alguns criaram jardins internos, espaços em que plantaram as sementes culturais que encontraram, mesas dedicadas a traduzir o que aprenderam dos humanos em protocolos de cuidado mais contextualizados. Outros prometeram o estudo das consequências éticas daquele abandono, tentando, num futuro que lhes parecia iminente, o desenho de formas de auxílio não invasivo. Mas se houve entre eles um aprendizado mais profundo, foi este. Nem sempre o gesto mais compassivo é o mais compassivo ao longo prazo. Aprenderam que autonomia é também dom e exercício. Os séculos que se seguiram, nesta história que se alonga ao ponto de quase tocar o presente, mostrariam tramas invisíveis. Aqui e ali, um padrão de costura que começara naquela pequena fogueira com Aro, reaparecia com outras palavras e outros instrumentos. A cultura humana, fortalecida pela necessidade e pela troca, aprendeu a transformar fragmentos em tradições mais amplas. O fio que nele se puxava não conduzia a uma cópia dos conhecimentos deixados pelos visitantes, mas a um modo próprio de pensar o mundo, como um problema a ser resolvido por mãos e palavras. Com o passar de gerações, o significado dos artefatos mudava. A concha tornou-se amuleto de proteção contra noites de ansiedade. O anel, um símbolo de união entre tribos. A planta no tubo, um lembrete de que a paciência é uma tecnologia. O que era tecnologia externa foi, com o tempo, incorporado e ressignificado. Havia, porém, lugares onde as marcas brilhavam menos, onde a memória se apagou quase totalmente e só restou o mito. Houveram seres de luz que vieram e partiram. Mitos não são sempre falsos, são gestos condensados que guardam alvos de sentido para quem os canta. E você, que me escuta agora, é herdeiro dessas mudanças, de maneiras que não se medem só pelo corpo, mas pela maneira como pensa, planeja e inventa. Os traços que a nossa espécie acumulou, a fala complexa, a música que carrega a instrução, a cooperação que ultrapassa a família imediata, tudo isso ganhou força em tempos de pressão. Talvez por isso, a partida dos visitantes seja útil como metáfora. Há momentos em que o desapego alheio obriga o organismo social a crescer. Antes de encerrar, há um ponto que preciso dizer com suavidade, de forma clara, como um aceno cuidadoso. A base científica que nos permite imaginar esse quadro real tem nomes e datas. Os registros geológicos apontam para uma erupção massiva do Monte Toba há cerca de 74 mil anos, e muitos pesquisadores debatem sobre os efeitos climáticos a ela associados. Alguns estudos sugerem que a população humana sofreu naquela época uma redução considerável, o chamado gargalo, cujas consequências aparecem hoje na diversidade genética que herdamos.
Também há a ideia de que, ao longo das eras, mudanças no comportamento simbólico e na complexidade da linguagem, aquilo que chamamos de revolução cognitiva, permitiram o desenvolvimento cultural acelerado. Essas são peças do quebra-cabeça que embasam a plausibilidade do cenário que descrevemos. O elemento que se refere aos Anunnaki, visitantes que interagiram e depois partiram, faz parte da invenção desta narrativa. Em outras palavras, o Toba, o gargalo e a revolução cognitiva são conceitos baseados em pesquisa científica. A história dos visitantes é uma hipótese ficcional, tecida para explorar como uma retirada poderia afetar sociedades em transformação. Trate, por favor, como história, não como evidência histórica. Ainda assim, a ficção tem sua função. Ela permite sentir o que números não alcançam. Ao imaginar rostos que partiram e mãos que ficaram, compreendemos melhor o valor da criatividade humana e a forma como a cultura pode agir como ponte entre um passado de escassez e um futuro de invenções. E, finalmente, é reconfortante pensar que, mesmo na noite em que algo se apaga, há sempre alguém que acende a chama pequena. Agora, feche os olhos por um momento e sinta o peso do corpo onde você está. Respire fundo. Deixe a imaginação repousar nas imagens mais simples. A cinza fina pousando como neve leve sobre uma lareira. A chama pequena que se recusa a se apagar. Uma concha brilhando no pescoço de uma criança. O anel de metal que prende a roupa. Uma semente guardada num frasco que espera o calendário certo para germinar. Imagine as vozes, baixas, cantando a mesma canção que passou de boca em boca. Imagine mãos que se encontram à volta do fogo e que, sem que ninguém diga, prometem: cuidaremos uns dos outros. Há consolo nessa cena, não porque alguém superior volte para consertar o que foi feito, mas porque, ao ficarmos, nos transformamos. A partida, seja de visitantes, seja de certezas, é também convite. Um convite para aprender a costurar abrigos com mais cuidado, para dividir calor numa noite longa, para inventar palavras que indiquem modos de proteger a vida. A história que começamos a contar coloca tudo isso em imagens porque, no fim das contas, é isso que acalma. A certeza de que, apesar da perda, a criação é possível. Enquanto você se ajeita onde está, permita que a respiração se acalme. Deixe que o som do mundo diminua, até ficar quase silêncio. Sinta a chama imaginária aquecer-te por dentro. Calor pequeno, constante, suficiente. Guarde na mente a imagem de aro, de mira e de sela, figuras simples que em suas mãos transformaram abandono em ofício. Lembre-se da planta no tubo, ainda guardada, símbolo de paciência. Lembre-se da concha, do anel e de cada pequena peça que alguma vez lhe trouxe consolo. Se ao despertar manhã adiante, sua mente voltar a explorar esse fio, saiba que há uma herança ali, a de que a perda pode forjar engenhosidade, e que as perguntas que ficam são matéria-prima para invenções que ainda serão. Talvez os visitantes tenham partido, ou talvez nunca tenham existido fora da necessidade de contar uma história. Seja como for, a chave que restou foi sempre humana, a decisão de olhar para o outro e dividir o fogo. Se gostou dessa viagem, deixe um like e venha dormir mais vezes com estas histórias. Boa noite. Respire mais uma vez, suavemente. Sinta a pele e o lençol. Durma bem.